Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Diego e a gente vai apresentar aqui. Eu vou ser o responsável por fazer só essa apresentaçãozinha da nossa segunda VA, né? Da nossa apresentação do questionário que foi aplicado. E a gente tem um tema de a seleção lexical no nível universitário. E o grupo é apresentado por mim, por Beatriz, Ana Beatriz, Ana Cláudia, Laura Luísa e Inayara Ribeiro. Então, eu sou estudante do oitavo período, estou pegando essa disciplina optativa com outros estudantes também. E essa pesquisa ela vai buscar compreender como um estudante universitário, né, como uma pessoa, a persona do questionário, a persona da entrevista, ela escolhe as palavras para nomear objetos, fenômenos da natureza, situações cotidianas, é, com influências ou não de fatores sociais, regionais, acadêmicos. E esse nosso trabalho ele vai ter essa lista, né? A gente vai falar, vou dar uma introdução, vai ter alguns pressupostos teóricos utilizados no trabalho. É, falaremos também sobre a variação e variantes lexicais, a pesquisa em si, o estado da arte dessa pesquisa que foi feita, a metodologia empregue na entrevista, análise dos dados, né, e essas considerações finais a respeito desse trabalho, né? Então, assim, as meninas pesquisaram, né? As meninas é, trouxeram bastante coisas para poder. Coisas que eu digo no sentido de pesquisa acadêmica para poder detalhar o que foi visto aqui hoje. Só um minutinho, tá? E a primeira coisa que eu queria falar, antes de iniciar, é que o corpus dessa pesquisa ele foi constituído pelas respostas das questões, né, do questionário semântico lexical do Atlas, que todo mundo fez, né? Acho que nós somos a última equipe a apresentar. Felizmente, não foi para todos, foi de uma forma mais online, mas eu entendo que os caminhos do percurso acadêmico tem dessas coisas, né? Enfim. E aí a gente fez análise, né? Fez o questionário, igual a todo mundo, da pergunta 1 a 202 do questionário semântico lexical, e com um jovem universitário de 25 anos, ele está fazendo mestrado, mas ele já é formado em economia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele mora em Olinda, mas nasceu em Recife, e ele mora sozinho, ele foi criado apenas pela mãe, né? Ele mora só, vive só, enfim. Então vamos lá um pouquinho. Na introdução, né, a seleção lexical diz respeito às escolhas de palavras, né? Que é e é influenciada por diversos fatores, como já foi dito, né? Região, cultura, contexto social, escolar, né? E essa pesquisa, ela se justifica por buscar entender como esse estudante, né? Como esse universitário, né? Só foi feita por um universitário, no caso, como é que como é que ele nomeia as coisas no mundo, ao seu redor. E entre os objetivos principais, desculpa, entre os objetivos principais estão compreender essas escolhas lexicais e analisar essas influências sociais e culturais acadêmicas nesse processo construído por esse universitário, né? Pronto, como a justificativa e os objetivos. Então, no que diz respeito aos pressupostos teóricos,
A variação linguística é simplesmente a capacidade natural da língua de apresentar diferentes formas para expressar a mesma ideia. Ou seja, já que estamos nesta disciplina de estudos da sociolinguística, cabe a nós compreendermos a sociolinguística como um campo que estuda como o uso da língua varia entre os falantes e os contextos em que estes estão inseridos, seja gênero, grau de escolaridade, região, enfim. Autores como Labov, Bartoni Ricardo, Paim nos mostram que essas escolhas do falante refletem exatamente a identidade, os contextos, as suas experiências de vida. E sabe-se que existe claramente uma divisão entre a norma culta e a norma popular. A norma culta é essa variedade prestigiada, privilegiada, que é ensinada nas escolas, preparando as pessoas para um ambiente corporativo, para um ambiente mais formal, como uma universidade, por exemplo. E a norma popular pode-se dizer que é uma maneira mais espontânea, uma forma mais materna, mais naturalizada, que está intrinsecamente ligada ao contexto social em que as pessoas estão inseridas, a cultura, a região, etc. Essa seleção lexical que a gente tanto fala nesse trabalho que nos foi proposto se refere exatamente à escolha dessas palavras, à escolha que os falantes fazem para nomear as coisas, as ações, os sentimentos. E como fatores que influenciam diretamente nessa escolha, nós temos a idade, até porque uma pessoa mais velha, ela usa termos diferentes para definir as coisas, as mesmas coisas, que uma pessoa mais nova utiliza outros termos. A região de origem do falante, por exemplo, uma pessoa do interior, ela tende a utilizar termos diferentes e uma pessoa da capital, da cidade, ela tende também a utilizar termos diferentes para nomear as mesmas coisas. O nível de escolaridade interfere nessas escolhas, a experiência acadêmica, a exposição a diferentes registros da língua e até os próprios conhecimentos de mundo do falante. Então, partindo para a variação e as variantes lexicais, pode-se afirmar, pode-se dizer que a variação lexical ocorre justamente quando diferentes palavras ou expressões são utilizadas para designar, nomear o mesmo objeto, fenômeno ou ação, como já foi mencionado anteriormente. E para embasar, para fundamentar esse nosso trabalho, essa nossa afirmação sobre a variação lexical, nós trazemos três teóricos. O primeiro deles, Labov, afirma que a variação é uma parte integrante da estrutura da linguagem e não uma falha ou um erro. Não é porque uma pessoa usa um termo diferente, usa uma palavra diferente para designar o mesmo objeto que essa pessoa está utilizando a linguagem de maneira falha, que essa pessoa está cometendo um erro. Não existe isso para a sociolinguística, não existe erro. Para Bartoni e Ricardo, a língua é um fenômeno social, ou seja, as variantes expressam o pertencimento e a identidade do indivíduo. Aqui a gente pode utilizar como exemplo uma pessoa que vive em uma comunidade. Uma pessoa que vive em uma comunidade, ela utiliza termos diferentes na comunicação, ela utiliza palavras diferentes para designar as coisas, os objetos, em comparação a uma pessoa da elite, uma pessoa que tem condições financeiras elevadas, enfim. E Marcos Bagno afirma que não existe uma forma errada. O que existe são diferentes usos legítimos próprios da língua, que variam de acordo com o contexto em que o indivíduo está inserido. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre pesquisa e ensino, né? Dando continuidade ao nosso trabalho. E precisamos frisar a importância da pesquisa lexical na formação de nós, professores, certo? A pesquisa lexical, conforme está descrito no trabalho, ela permite que futuros docentes compreendam a riqueza e a complexidade da língua em uso, né? Nós estamos em formação, vamos para a sala de aula, vamos lidar com diferentes grupos sociais, etários, e é importante que a gente entenda
né, a grandiosidade da língua e essa diversidade dessa língua. Essa pesquisa, ela nos ajuda a romper com essa visão da, da norma padrão rígida, né? E vai nos ajudar também a promover uma abordagem mais inclusiva e crítica da linguagem, né? Bom, então é muito importante que a gente se sensibilize quanto a essa abordagem que a gente vai trabalhar, porque a gente sabe que a gente vai se deparar ao longo da nossa docência com diversos grupos e cada um deles vai ter aí a sua particularidade. Muito importante que a gente tenha conhecimento, né, desse vasto campo lexical que a gente tem na nossa língua, para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível com os nossos alunos. Essas pesquisas, elas vão enriquecer, né, esse conteúdo didático que a gente vai poder trabalhar, certo? Dados reais. É importante que a gente tenha acesso a esses materiais, certo? Porque a gente vai valorizar diferentes formas linguísticas regionais populares, né? E também desenvolver práticas pedagógicas que respeitem essas diversidades, certo? Recentemente nós estivemos aí numa palestra da disciplina e eu achei muito interessante o trabalho de uma mestranda que ela está instrumentalizando, né, essa questão do uso do Atlas Brasil para a sala de aula. Eu espero, eu quero eu quero ter acesso a esse conteúdo para ver como que a gente trabalha com a coleta desses dados na prática, no dia a dia mesmo, né? Porque a gente vai fazer essas discussões, mas parte-se muito desse princípio, como que eu vou usar isso em sala de aula. Então, acho que a gente ter acesso a esse tipo de ferramenta é muito, muito importante, né? A gente já sabe, já falamos sobre Bagno, né? Que a língua ela deve incluir todas as suas variações e não devemos colocar sempre uma como mais elevada, outra como inferior. Isso aí já é muito difundido no curso de letras, mas o que nos falta mesmo é a questão da instrumentalização. Como que eu vou levar isso para a sala de aula? Porque a gente sabe que os livros, eles é um recorte muito pequeno no material didático quando se trata de variação linguística, muitas vezes estereotipado, né? Não é um trabalho aprofundado. E ter acesso aos dados, ao Alib, por exemplo, ou materiais que instrumentalizem ele no uso do dia a dia, é muito importante. Bom, eu sou Ana Beatriz e dando prosseguimento à pesquisa que nós estamos desenvolvendo, apresento aqui uma reflexão sobre o estado da arte do tema que estamos desenvolvendo, trabalhando. Para elaborar uma pesquisa acadêmica, uma das primeiras etapas, uma das fundamentais, inclusive, é a construção do estado da arte. Bom, de maneira resumida, o estado da arte consiste em fazer um levantamento sistemático, atualizado de tudo que já foi estudado e publicado sobre o tema da pesquisa que se está desenvolvendo. Essa etapa permite ao pesquisador ter uma visão ampla do campo, identificar as lacunas no conhecimento, evitar a repetição dos trabalhos já realizados e fundamentar teoricamente a própria investigação. Pensando também na relevância, enfim, do tema escolhido a ser trabalhado. Por exemplo, quando a gente escolhe o tema do trabalho de conclusão de curso, o TCC, o primeiro passo é pesquisar o que já existe publicado sobre esse tema em diferentes fontes acadêmicas, como os livros, artigos científicos, dissertações, teses, etc. Hoje a internet facilita muito essa busca, por meio de plataformas como o Google Acadêmico, o Cielo, o periódico CAPES, entre outros. É importante, porém, ter cuidado para utilizar somente fontes confiáveis e qualificadas para garantir a qualidade do trabalho. O estudo da arte deve ser utilizado como uma síntese crítica e feita de modo organizado dos estudos anteriores relevantes,
mencionando autores e pesquisas que dialogam com o tema escolhido para trabalhar. No caso da nossa pesquisa, que trata da variação linguística, que é aplicada, no nosso caso, para estudantes universitários, identificamos alguns trabalhos que abordam os temas semelhantes. Exemplo de Araújo, que estuda a adaptação de alunos ingressantes no ensino superior, e Macedo, que investiga a influência na área de formação nas escolhas linguísticas. Esses trabalhos nos ajudam a compreender o cenário em que a nossa pesquisa está inserida e evidenciam a relevância do tema. A gente explora também os estudos no campo dos estudos variacionistas no Brasil, com destaque para os trabalhos de Paim e Cardoso, que descrevem e analisam a atuação do projeto ALIB, o Atlas Linguístico do Brasil, ressaltando como fatores socioculturais influenciam a escolha do vocabulário dos falantes. E esse projeto tem grande relevância na linguística brasileira e latino-americana. Tem uma participação ativa nos congressos e nos estudos de variação linguística em diferentes contextos. Inclusive, privilegia os níveis de escolaridades e onde o informante vive, que é o nosso caso de pesquisa. Durante a busca em diferentes plataformas, nós percebemos que ainda há poucos trabalhos voltados especificamente para a seleção lexical no nível universitário. Mesmo ampliando as palavras-chave do termo para além do termo universitário, achamos pouquíssimos exemplos. No Google Acadêmico, encontramos cerca de 97 a 100 trabalhos relacionados à temática geral, o que já é até um número considerável para análise. No entanto, essa escassez de estudo mais específicos reforça a importância da pesquisa, além de nos orientar para não nos repetirmos nos trabalhos já realizados. Portanto, o estudo da arte não apenas fundamenta teoricamente a investigação, como também orienta as nossas escolhas metodológicas ao apontar as tendências e lacunas nesse campo de estudo escolhido. Em nossa metodologia, fizemos uma pesquisa qualitativa e exploratória. Qualitativa porque ela busca interpretar essa seleção com profundidade, considerado o uso e a variação desse falante. E exploratória porque estamos explorando os padrões. Estamos com hipóteses a partir dessas observações diretas dos vocábulos que estão sendo falados. O instrumento utilizado foi a aplicação do questionário semântico-lexical, que tem perguntas sobre fenômenos naturais, corpo humano, alimentação, vida urbana, vocábulo cotidiano, entre outros. O perfil do participante é de um estudante universitário que faz mestrado profissional, já é formado em economia, é morador de Olinda, nascido em Recife, tem 25 anos, mora sozinho, tem uma namorada, é heterossexual, não assiste TV, lê jornal praticamente todos os dias, e todas as edições do Diário Oficial, lê jornal internacional, escuta com exclusividade a rádio CNB. E o procedimento de análise foi justamente o registro de transcrição, a identificação e categorização das variantes, e etc. E a gente vai começar a ver essas análises dos dados, tá? Então, vamos lá. No que tange os acidentes geográficos, ele teve algumas dificuldades e a gente vai tentar ver à medida que for passando aqui os slides. Foi perguntado, né, logo no início. A gente tentou colocar aqui, tá, gente, no trabalho, basicamente de 2 a 3 exemplos, ou melhor, de 2 a 3 diapositivas, desculpa, 2 a 3 slides de cada temazinho lá, subtema desse questionário. Então, por exemplo, a pergunta 1. Como se chama um rio pequeno de uns 2 metros de largura? Ele falou riacho, né? E esperava-se basicamente essa resposta. Como você chama o tronco de um pedaço de pau pequeno, uma tábua que serve para passar por cima de um riacho? Aí ele fala, né? Calma, estou imaginando. É um pequeno tronco que passa por cima desse riacho? Isso. Pequena ponte?
Foi o mais próximo que eu imaginei. Então, assim, ele não consegue, nem eu saberia o que era uma pinguela, e ele não soube, então ele chamou de pequena ponte. Na parte do redemoinho, ele chamou de redemoinho. Agora, uma coisa que é engraçada, ele chama tanto onda de mar de ondas, como onda de rio de ondas. Eu também não decifraria ou contextualizaria para ondas de mar e ondas de rio. Para mim são ondas. No fenômenos atmosféricos, tá. Houve uma conversa, né? Houve uma prosa entre o inquirente e o informante, né? Como você imagina uma chuva com vento forte que vem de repente? Uma chuva com vento forte que vem de repente. Bem, ele ria, calma, tô pensando, uma chuva forte que vem de repente. Aí eu, isso, vou repetir. Como você chama ele? Um toró. Então, assim, não era temporal, não era tempestade, não era vendaval, era um toró. E essa palavra toró é muito recifense. Quase todo mundo fala toró, pelo menos eu acho. Durante uma chuva de pedra podem cair bolinhas de gelo. Como se chama essa chuva? Ele, granizo. A gente poderia chamar de chuva de pedra mesmo, né? Como dizem aqui, quando termina a chuva, o sol começa a aparecer. Alvorada? Não, alvorada é de manhã. Acabou a chuva. Aí eu disse, o sol começou a aparecer. Você diz que aconteceu o quê? Aí ele estiou. Enfim, né? Vão ter vários contextos. Por exemplo, no nascer no sol, ele falou que o sol nasce, né? Na alvorada, ele fala que aurora, tipo, ele nem tem afirmação, ele faz uma pergunta. Não, é o contrário, é amanhecer. Não, não, calma, risadas. Sobre a análise dos astros, né? Ele tem essa parte do crepúsculo e tal. Teve perguntas que ele só queria falar crepúsculo. Então, para ele, quase que tudo era crepúsculo. Né? O entardecer também, enfim. Essa pergunta é muito engraçada. Principalmente nas três perguntas que seguem. Né? Na pergunta sobre o ontem. Hoje é segunda-feira, tá? Aí ele, certo? Então vamos pensar. Domingo, o que foi? Ele ontem. Aí o bom é que já dá para emendar. Aí o dia que foi antes desse dia, ele sábado. E ele é final de semana, risadas. Então até ele chegar no que seria anteontem, demorou. E o transeontem, que praticamente eu acho que ele só falou depois, que seria antes de ontem, sabe? Tangerina e mexerica ele chamou de tangerina, de fato. E amendoim ele demorou. Ele demorou. A pergunta era super fácil. Pergunta 40, né? Grão coberto por uma caixinha dura que se come assado, cozido, torrado ou moído. Como você chama? É, ele disse que falou rápido, foi repetido. Ele falou caju, mas acha que caju não era. Enfim, no final ele falou amendoim. Sobre sabugo, ele demorou para falar sabugo. Ele tinha falado espiga. Foi dada até referência sobre o Visconde, né, de Sabugosa, e aí ele pegou e falou sabugo. Sobre mandioca e aipim também, muito engraçado, digamos assim, ou curioso no caso, né? Como você chamaria aquela raiz branca por dentro, coberta por uma casca marrom, que se cozinha para comer? Ele mandioca ou inhame? Agora eu fiquei em dúvida. Porque para ele, da forma que ele via a pergunta, para ele foi mandioca, né? E aí depois, como você chama uma raiz parecida com a mandioca, que você respondeu que não serve, que você respondeu que não serve para se comer. Então ele não sabe. E aí ele chamou tapioca, risos. Sobre a fauna, então ele chama
a pergunta 65, ele tem o animal como um beija-flor. A 66, de fato, João de Barro. Ele fala João de Barros, tá? Isso daí tá da forma que ele falou. Sobre a galinha da Angola, Guiné, o Cacá, ele chama de galinha da Angola. Ele fica meio assim, ele meio que não afirma, né? Como se ele estivesse fazendo uma pergunta. Galinha de Angola? Continuando sobre fauna. Pergunta 80, muito curioso. Ele fez pergunta 80, em que parte da vaca fica o leite? Ele respondeu nos seios. Eu teria dito teta, mas jamais Uber. Pergunta 81, qual a parte que o boi espanta as moscas? Repetindo, né? No caso, qual a parte que o boi espanta as moscas? Ele geralmente com o rabo. Na parte do corpo humano, tem parte bem engraçada pra gente que estava fazendo a transcrição, né? E fazendo o questionário em si. A 91. Como você chama a pessoa que só enxerga com o olho? Ele caolho. Como você chama a pessoa que tem dois olhos voltados para as direções diferentes? Ele riu. Eu vou falar que nem Bolsonaro. Posso fazer uma piada? Risos. Ele fez. É vesgo. Fanhoso. Ele. Voz nasalada. Ele não falou que a pessoa era fanha, né? Meleca. Ele chama de catota. Isso é bem, bem regional, bem recifense, né? Como você chama soluço? Ele entendeu que era pigarro. Depois ele tinha entendido que era soluço. Na análise dos mancos, tem uma coisa aqui, gente. Na pergunta 115, ele responde manco. Só que o que é que acontece? A pergunta 116, o inquirente errou a forma dele perguntar. A pergunta 116 seria: como você chama a pessoa de pernas curvas? O inquirente, que é esse que vos fala, perguntou como você chama a pessoa de pernas curtas. E ele faz: ambas são curtas ou só uma? Eu disse: as duas. Ele: normal. Ele disse que a pessoa é normal. E aí, aquela pergunta a gente acabou deixando, porque achou uma curiosidade, porque ele poderia ter falado pessoa com nanismo, anão, ou né, algo que já é popular de se falar, ou poderia ter pensado muito, como ele pensou numa da próxima questão mais à frente. Na parte de ciclos da vida, ele foi bem específico, né? As mulheres perdem sangue todos os meses, como se chama? Ele, menstruação. Pergunta 112. Numa certa idade acaba a menstruação. Quando isso acontece, diz que a mulher está, aí ele com menopausa, enfim, foi mais fácil de. Agora, a 124, né? Desculpa, a 123, enfim. Chama-se a parteira quando a mulher está para. Aí ele falou parir, não falou dar à luz. Parir também é algo muito daqui, né? Agora essa arrancou muitas risadas de todos. Pessoa com pouca inteligência. A pergunta 137 dizia: como você chama a pessoa que tem dificuldade de aprender as coisas? Ele: não sei. Eu pode falar como você chama. Era uma dificuldade de. É alguém que tem a dificuldade de aprender as coisas. Aí ele: mas é patológico ou é só uma dificuldade normal? Aí vamos lá de novo, né? No geral, a pessoa tem dificuldade de aprender coisas. Como você a chama? Aí ele: pô, tô com medo. Meio que ele tava com medo de dizer o que ele queria. Até que eu disse: você pode falar, sabe? Aí ele: burra, risos. Né? Ele ria quando por chamar a pessoa de burra. Ele pensou muito. Era nítido que ele estava pensando em não dizer a palavra burra. Mas ele queria, desde o início, já ter dito a palavra burra.
Ou seja, existia uma análise dele crítica de dizer, será que vale a pena dizer burra? Será que é politicamente correto falar burra? Né? Na parte do convívio e comportamento social, ele chama o pagador de prego, né? O assassino pago de assassino mesmo, e o marido enganado, ele é bem enfático, ele fala corno, corno e corno. Sobre religião e crenças, ele chama diabo, ele coloca um artigo na resposta, tá? Então ele fala o diabo, não é só diabo, é o diabo. E isso tem muito para quando se quer referir mesmo a se Deus está no céu, quem está no inferno, né? Ele tinha me dito, posterior à entrevista, que nesse caso o diabo ele usa mesmo como se fosse, sei lá, bater o dedo na a ponta do dedo mindinho no sofá. Aí ele diria o diabo, sabe? Sem o artigo. Agora, para identificar o contrário de Deus, como ele tinha me dito, ele falaria o diabo mesmo. Interessante, né? E aí, sobre o fantasma, ele fala espíritos, ele não fala fantasma. No feitiço, ele fala tipo uma oferenda, enfim, ele não chega na palavra feitiço em si. Sobre jogos e diversões infantis, ele fala cabra cega, ele fala pega pegou no lugar de pega pega. Sobre habitação, ele chama vaso sanitário de no vaso mesmo, fuligem de fuligem. Agora borralho ele chamou de abrasa. E aí eu não entendi. Talvez seja quando a lenha queima toda, né? E fica a brasa, tipo carvão. Aí ele chamou de brasa e não de borralha. Ele. Pronto. Essa daqui também é muito engraçada. Né? Foi perguntado. Perguntam 7 e 9. Como se chama uma papa cremosa feita com coco ou milho verde ralado, polvilhada com canela? Como você chama essa pasta? Ele é tipo um munguzá? Aí eu, como você chama uma pasta cremosa? Ele, uma pasta cremosa. Aí eu, feita com coco ou milho verde. Tá. Polvilhada com canela? Putz, não é munguzá? Aí eu, geralmente se come na época de São João. Ele, munguzá come na época de São João. Aí eu, outra comida típica. Ele, munguzá não é. Pamonha, pô, só tem uma que eu tô esquecendo. Enfim, aí ele pulou, pediu pra pular. Mas não falou com a dica. E aí, no curau, ele também não falou curau, ele continuou no munguzá. E na parte do munguzá, ele disse: então agora é munguzá. E na 182, que era como se chama a bebida alcoólica feita de cana-de-açúcar, ele chamou de cachaça, não de aguardente. Cachaça também é bem regional daqui, né? Sobre a análise dos dados, a alimentação e cozinha, né, no caso, ele chama pão francês apenas de pão. Ele chama pão benguela de pão tabica, que eu também nunca vi, né? No vestuários e acessórios, ele chama sutiã de sutiã, cueca de cueca ou zorba. Análise dos dados, né, na questão de vida urbana. Ele chama sinaleiro, sinal e semáforo de faróis. Para mim, faróis é faróis de carro, né, ou de moto, enfim. Lombada, quebra-molas de lombada. Calçada, passeio, ele chama de calçada, de fato, né? E a conclusão que a gente tira de tudo isso é que um aspecto bem interessante e reflexivo para a gente poder entender é que mesmo partindo, né, da ideia, do pressuposto de que um universitário tenderia a utilizar respostas esperadas, né, ou normativas, isso não se deu em muitas das escolhas que ele fez. Né? E isso pode nos revelar que existe complexidade dos posicionamentos linguísticos, do que é normativo ou não, do que é padrão ou não, que é individual de cada um, né? Que vai falar muito mais do seu conhecimento de mundo de cada um.
Existe a presença de preconceitos e estereótipos sobre escolaridade, né? Tipo, quem faz um mestrado, quem é universitário, fala bem, né? Entre aspas, melhor de quem não estuda, ou de quem parou o estudo, né? E a gente tem essa tendência de projetar expectativas sobre o uso linguístico com base na formação acadêmica das pessoas, minha gente. E isso é muito subjetivo. Bem, essa é a nossa conclusão, né? Foi uma pesquisa muito boa, muito gostosa de se fazer, né? O informante, ele era disposto, ele respondeu, acredito que em quase 60 minutos ou até menos, né? A pergunta foi algo bem de primeira, assim. Teve poucas percas, né? De questões para ser analisadas e foi ótimo. A gente traz as referências, tá? Do nosso trabalho, da nossa pesquisa. Eu agradeço muito as meninas do meu grupo, né? Bendito sou eu entre essas mulheres. E é isso, minha gente. Muito obrigado. Nosso grupo agradece e deixa eu voltar lá para o início para poder agradecer com o nome de todo mundo, que eu acho bem viável isso, né? Nosso grupo agradece e até a próxima.